Nós sabemos que o reino de Deus, escute isso, o reino de Deus, ele é um reino de, escuta, abundante multiplicação. Amém? O reino de Deus é um reino de abundante multiplicação. O reino de Deus é um reino de multiplicação absurda. Essa é uma característica de Deus. Deus é abundante em tudo aquilo que Ele faz. Quantos concordam com isso? E o título da palavra hoje é esse. É o potencial multiplicador no reino de Deus. Quem está no reino de Deus, irmãos, quem habita no reino de Deus, vive debaixo desse potencial multiplicador, de uma abundante multiplicação em tudo. Amém? Em tudo. Tudo em nós, para os quais estamos no reino de Deus, é abundante multiplicação. Você olha para tudo que Deus fez, tudo que Deus faz e tudo que Deus fará, é de forma abundante. Nós percebemos um potencial poderoso de multiplicação. Isso faz parte da natureza de Deus, do próprio Deus, irmão. Isso faz parte do gene de Deus, do gene de Deus, do DNA de Deus. Eu sei que falar de DNA de Deus é reduzir Deus a um lugar onde não dá para colocá-lo, não é, irmãos? Mas para que nós entendamos, está em Deus ser abundante. Amém? Está em Deus, na característica de Deus, ser abundante, ser um multiplicador abundante. E Marcos capítulo 4, versículo 1, vamos ler do 1 até o 9. Amém? Você achou aí? Não se acanhe em louvar a Deus. Amém? Não se acanhe em glorificar Jesus. Versículo 1 de Marcos capítulo 4. Retornou Jesus à beira-mar para ensinar. E a multidão que se juntou ao seu redor era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. E assim, ele lhes transmitia muitos ensinamentos por parábolas e enfatizava ao ministrar: escutai, eis que o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e chegaram as aves e a devoraram. Outra parte caiu em solo pedregoso, e não havendo terra suficiente, nasceu rapidamente, pois a terra não era profunda. Contudo, ao raiar do sol, as plantas se queimaram, e porque não tinha raiz, secaram. Outra parte caiu entre os espinhos. Esses espinhos cresceram e sufocaram as plantas, e por isso não pôde dar frutos. Finalmente, dê glória a Deus. Dê glória a Deus, mano. Finalmente, aleluia. Depois de muita batalha, de muita luta, finalmente, outras partes caíram em terra boa. Glória a Deus. Germinaram, cresceram e ofereceram grande colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Ele alertou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Isso é importante, ele diz, ouça. E ele explica a parábola. Você sabe o significado claro da palavra, dessa parábola, amém? A semente é a palavra de Deus. Ele diz: o semeador sou eu, e somos nós, amém, irmãos? Todos aqueles que nos dispomos a andar no Evangelho e a anunciar o Evangelho. Ele diz: olha, finalmente parte dessa palavra caiu em terreno bom,
dessa palavra caiu no terreno bom e gerou vida, e germinou e produziu fruto de forma abundante. Abundante. 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. Esse é o propósito e o projeto de Deus para o seu reino, irmão. Esse é o propósito de Deus quando nós pregamos o Evangelho, quando nós vivemos o Evangelho, é que o Evangelho gere vidas. Deus sempre quis para si um povo, irmão. Deus sempre quis para si uma multidão de adoradores, um povo. Não se engane quando Deus escolhe um na Bíblia, uma família. Não se engane achando que Deus se contenta com aquela família ou com aquele escolhido. A verdade é que Deus parte de um indivíduo para gerar uma multidão para ele. Amém? A verdade é que Deus não precisa de uma multidão para gerar o seu reino. Deus precisa de um para gerar uma multidão para ele, filhos para ele. E você vê essa realidade multiplicadora lá em Gênesis capítulo 1. Abre aí Gênesis 1. Gênesis do capítulo 1. Quando você quiser, irmão, aprender um princípio na Bíblia, recorra ao princípio. Amém? Quando você quiser entender um princípio, uma verdade na Bíblia, corra lá em Gênesis, dá uma olhada em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, dá uma olhada. Provavelmente haverá aqui parte do princípio que você precisa entender, a origem do princípio que você precisa entender. Então eu gosto de constantemente voltar a Gênesis quando eu quero entender um princípio. E essa semana eu mergulhei nesse princípio multiplicador de Deus, do reino de Deus. E nada melhor do que voltar ao princípio. Gênesis capítulo 1, no versículo 22. Versículo 22. Após criar, gerar por sua palavra os animais, os seres viventes, ele dá uma ordem. Ele libera uma bênção e dá uma ordem. Leia comigo. Gênesis 1, 22. Então Deus os abençoou, abençoou a sua criação e disse, declarou, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e que também as aves se multipliquem na terra. Ele abençoou e disse, sede fecundos, multipliquem-se de forma poderosa. Irmãos, Deus criou a partir dele mesmo. Você concorda comigo? Que não havia nada. E Deus, só a Deus, amém? Quando Deus resolve criar o universo, só a Ele. Só a Ele, os seus anjos, o Espírito Santo, ao céu. Então Ele resolve criar a partir de quem Ele é. É por isso que a Bíblia diz que a natureza revela Deus. É por isso que a Bíblia diz que todo homem, em qualquer geração, é indesculpável a respeito do conhecimento de Deus. A Bíblia diz que nenhum homem pode dizer, eu não conheci a Deus, ninguém me apresentou a Deus. Porque a Bíblia diz, a natureza fala sobre Deus. Porque lá Deus revelou parte do seu caráter. Porque nela Deus revela parte do seu caráter. E parte do caráter de Deus é a multiplicação abundante, irmão. É a abundância. Deus não é pão duro, amém? A Bíblia diz que Deus não está com a sua mão fechada, encolhida. Nós podemos desfrutar dessa vida em Deus.
nós podemos desfrutar deste princípio poderoso em Deus. Caminhe mais um pouco em Gênesis. Caminhe mais um pouquinho em Gênesis. Vamos ver o versículo 26. Olha que coisa poderosa no versículo 26, irmãos. Então Deus determinou, disse: façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Primeiro, Deus não está só. Amém? Deus não está só. O Filho, o Verbo está aqui. O Espírito está aqui. E Deus, nesse chamado poderoso, a divindade, a trindade, Ele diz: façamos o ser humano a nossa imagem, como a nossa semelhança. E não se engane, Ele não está conversando aqui com os anjos, porque os anjos não são a semelhança de Deus. E nenhum de nós parece com anjo. Nós parecemos com Deus. Amém? Ele diz: façamos o homem. No plural, irmão. São três. São três. Deus é abundante. Amém? Nós não somos politeístas. Nós acreditamos no único Deus, que se manifesta no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo. Os três são Deus. Amém? Você lê Gênesis 1:1, é bem interessante isso, e há muita controvérsia nesse versículo aqui a respeito disso que eu vou falar. Mas eu quero falar o que eu acredito e o que de fato é. Gênesis 1 diz assim: no princípio, que é o nome original do livro, não é o nome original em hebraico do livro de Gênesis, não é Gênesis, é no princípio, né? Bereshit. Deus criou os céus e a terra. A palavra traduzida por Deus aqui é Elohim. E a palavra Elohim é plural. O in em hebraico é plural, como se fosse o nosso S, é plural. Amém? Então a palavra mais usada para Deus aqui na Velha Aliança é Elohim. Elohim está no plural. Não são deuses, é Deus. Porém, irmão, eu não acredito em acasos na Bíblia. Amém? Eu não acredito que há acasos na Bíblia, que isso aqui está aqui por acaso, porque poderia ser qualquer outro nome. Poderia ser Yahvé, aqui mesmo, no lugar de Elohim. Mas Deus quis escrever Elohim. O Deus que é Deus Pai, o Deus que é Deus Filho e o Deus que é Espírito Santo. O Deus que se reúne no versículo 26 e diz: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus é abundante em seu caráter, irmão. Amém? Deus se manifesta como o Filho, o Verbo, e Deus se manifesta como o Espírito Santo. O caráter de Deus é abundante. Amém? E Ele se manifestou em nós para nos criar de forma abundante. Nós somos um ser abundante. Somos ou não somos, irmãos? Você é um ser abundante. Você não pode se comparar a um chimpanzé. Não pode, em termos de abundância na sua inteligência, na sua alma. Ah, mas a gente é primo de alguma forma. Não somos, irmãos. Nós somos a imagem de Deus. Todo e qualquer outro animal tem corpo
e alma. Nós temos corpo, nós temos alma, nós temos espírito. Todo e qualquer outro animal é limitado aos seus instintos. Nós não vivemos pelos nossos instintos, irmão. Já parou para pensar nisso? Nós controlamos os nossos instintos. Sim ou não? Porque nós vivemos pelo Espírito. Mas o animal, aquele é muito inteligente. A abelha, né? Ela tem um sistema de inteligência muito poderoso. Não tem. Ela constrói, você vai ver 1000 colmeias. Ela é da mesma forma. Nós temos nesse condomínio aqui umas 200, 300 casas. Nessa região nós temos umas 1000 casas. Não há uma sequer igual. Porque nós não construímos por instinto. Nós construímos através do nosso espírito, da nossa alma, que é extremamente abundante segundo Deus, irmão. E olha a abundância de Deus, irmão. Deus poderia nos criar iguais. Sim ou não? São 8 bilhões de habitantes na Terra. É isso? Ao menos? Ao menos, né? Não sei quem contou exatamente, mas é por aí. Uns 8 bilhões de habitantes na Terra. E não tem um igual, irmão. Parece igual, mas não é. Se você conviver entre eles, você vai ver que não é. Há diferenças marcantes entre um e outro. Porque Deus é abundante, irmão. Nós podemos sentar nós aqui, fazemos uma reunião e conversarmos sobre o mesmo assunto. Nós vamos ter uma opinião, uma posição, mesmo que num ponto, numa vírgula diferente em cada um de nós. Porque nós somos abundantes à semelhança de Deus. Ele diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Nós somos a semelhança do Filho, do Verbo. Nós somos a semelhança de Jesus, irmãos. Nós somos a semelhança do Espírito Santo, irmãos. Amém? Nós somos a semelhança do Pai, irmãos. Não é apenas parecido, não, irmão. É semelhante. Não é só parecido. Nós vamos descobrir isso quando nós formos para o céu, irmão. Você vai descobrir que você é mais parecido com Deus do que você imagina. Talvez o seu corpo físico esteja limitado, mas quando você passar daqui para lá, o seu corpo será transformado. Quantos creem nisso? Você vai receber um corpo glorificado. Ah, mas Jesus entrou num ambiente com janelas e portas fechadas. Sim, Jesus ali estava glorificado, e nós estaremos glorificados. Nós estaremos limitados a espaço e tempo. É por isso que a Bíblia diz que nós saberemos todas as coisas. Porque de fato o nosso corpo será a semelhança do Pai quando nós somos arrebatados daqui. Ele diz, segunda parte do versículo 26: domine eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Amém? Você, irmã, é a semelhança do seu Pai, é a semelhança do Verbo Jesus Cristo, e é a semelhança do Espírito Santo. Você, irmão, também é. Amém? Somos a semelhança do nosso Pai, do nosso Papai amado. Amém? Então Deus criou tudo, e nós, a partir de quem Ele é. E pode ser que o ser humano não esteja revelando essa característica poderosa de multiplicação de Deus, mas a natureza continua revelando, irmãos. Amém? A natureza se desenvolve debaixo de um potencial multiplicador que chega a ser absurdo. Absurdo. Imagina comigo, você tem um quintal grande e pensa assim: eu gosto de manga, né? Eu gosto de uma manguinha
na época da manga. Eu gosto muito de manga. Vou plantar um pezinho de manga no quintal da minha casa para todo ano eu comer manga, né? Todo ano eu vou comer manga. Eu, meu esposo e meus filhos. Vou plantar manga no quintal da minha casa. E de repente você planta um pé de manga, alguns anos depois ele começa a produzir manga. E é tão absurdo, irmão, que todo ano você come manga, você joga manga fora, você dá manga e mesmo assim sobra manga. É, não é? E isso durante décadas, irmão. Amém? Esse é o potencial do reino de Deus. Eu vou fazer uma hortinha no quintal da minha casa para eu e a minha família se alimentar de um alimento orgânico, né? Não vou usar agrotóxicos, não vou usar nada, somente coisas naturais. Vamos comer orgânico para eu, meu esposo, né? A minha esposa, a minha família. Eu vou plantar uma hortinha. Daqui a pouco você está dando para o vizinho, para a vizinha, para o inimigo, está vendendo na feira. Por quê, irmãos? Há um potencial multiplicador poderoso em tudo aquilo que é de Deus. Amém? Essa é a realidade ou não é, irmão, da natureza? É. O cara vai no cerrado, taca fogo, não é ou não é? Cai uma chuva, daqui a pouco tudo está vivo de novo, irmão. Tudo está vivo de novo. Há um potencial maravilhoso que chega a ser absurdo. Absurdo. Nós, irmãos, que somos a imagem e semelhança de Deus. E nós, agora, nascidos espiritualmente, não somos como a natureza. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação. Amém? Nós somos a cereja do bolo de Deus na criação. Nós somos o que há de mais valioso na criação de Deus. E parece que nós, muitas vezes, não estamos vivendo neste potencial multiplicador de Deus, irmão. É ou não é? Você acorda pela manhã, às vezes você tem uma árvore em casa, de repente você acorda e tem ali 10 passarinhos cantando. É ou não é? E canta, e canta, e canta, e vai até ali às 9 horas da manhã, 10 horas cantando. Daqui a pouco eles saem, vão se alimentar, se alimentam bastante, vão dormir. No outro dia eles estão ali cantando de novo, irmão. É ou não é? Porque eles vivem debaixo dessa abundância. E nós, irmãos, que somos nascidos de novo, não me refiro àquele que não é nascido de novo, que está debaixo de maldição. Eu me refiro a nós, irmãos, que somos nascidos de novo, que estamos agora no Espírito. Deveríamos ou não estar desfrutando deste potencial multiplicador na nossa alma, irmão? Deveríamos ou não acordar cantando mais alto do que o passarinho que se assenta lá no seu quintal? Deveríamos ou não sair para o nosso dia sabendo que há alimento, provisão, segurança para nós, irmãos? Porque Jesus lá em Mateus capítulo 5, ele diz: por que vocês andam ansiosos? Vocês não sabem que vocês valem mais do que os passarinhos que não plantam, não saem para colher, não saem para trabalhar no campo, mas todo dia eles se alimentam? Vocês não sabem que vocês são mais valiosos do que a erva que dá no campo, que está lá linda, bem vestida, estabelecida, erva que daqui a pouco a Bíblia diz que é lançada no fogo, que é lançada fora, que alguém vai lá e arranca. É que vocês não sabem que vocês são mais valiosos, que a semelhança de toda a natureza, eu cuido de vocês. Então, irmãos, deveríamos ou não estar vivendo na abundância da multiplicação de Deus, irmão? Deveríamos, querido.
Gênesis capítulo 1, versículo 26, 27. Olha o 28. Deus os abençoou e lhes ordenou, sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar. Está dizendo, domine sobre a natureza. Só que antes ele diz assim, olha, sede férteis, multiplicai-vos. E aqui é óbvio que Deus está falando de forma natural, ele está dizendo, gere filhos. Mas nós, irmãos, hoje, debaixo da operação do novo nascimento, nós hoje nascidos de novo, nós hoje agora somos filhos de Deus, temos um potencial para gerar outros filhos de Deus. Transfira essa palavra para a sua vida espiritual, sabendo que quando alguém se entrega a Jesus, ele nasce de novo como um filho para Deus. Receba essa palavra no seu espírito. Sejam férteis, multiplicai-vos. Sejam férteis, multiplicai-vos. Porque se você nasceu, querido, escute isso. Se você nasceu, se você está crescendo em Deus, se você agora é um filho maduro, você está apto a gerar outros filhos para Deus. Você está apto a gerar outros filhos para Deus. Você crê nisso, irmão? Então Deus quer um povo para si. Deus quer um povo para si. Gênesis capítulo 8. Gênesis capítulo 8. Acompanhe comigo esse versículo. Versículo 20. Gênesis 8, 20. Aqui Deus já mandou o dilúvio. Aqui os habitantes que haviam na terra já morreram. Você tem Noé, seus filhos, sua esposa, suas noras. Saindo da arca. E os animais. Versículo 20. Depois Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves, todos puros, ofereceu-os como holocausto, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável da adoração a si, e declarou a si mesmo: jamais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porquanto seu íntimo é completamente inclinado ao mal, desde o nascimento, e nunca mais destruirei todos os seres nos quais há o fôlego da vida, como fiz desta vez, enquanto durar a terra, semeadura e colheita, frio, calor, verão, inverno, dia e noite, jamais cessarão seus ciclos naturais. E aqui Deus está falando do ciclo natural da terra. Porém, escute, irmão, escute. O ciclo espiritual no reino de Deus não parou. Por mais que as coisas estejam difíceis, complicadas na sua vida, o ciclo de salvação não parou. Você está dentro do ciclo de salvação, de multiplicação. Amém, irmão? Você está dentro do ciclo de multiplicação do reino de Deus. Você é um gerador de vidas. Há um ventre espiritual na sua vida e ele precisa gerar filhos para Deus. Agora leia o capítulo 1, o versículo 1 do capítulo 9. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes o que, irmãos? A mesma coisa que falou antes nos textos que nós lemos.
Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Qual é a palavra para nós hoje, irmãos? Qual é a palavra espiritual para nós hoje? Sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra de filhos nascidos de novo para Deus. Amém? Filhos nascidos de novo para Deus. No capítulo 8 nós lemos que Noé resolveu adorar a Deus, construir um altar para Deus. E a Bíblia diz que Deus sentiu o aroma da adoração. E logo depois vem a palavra revelada. Escute, querido, a adoração é uma chave poderosa para Deus derramar entendimento espiritual sobre nós. Amém? A adoração a Deus, construir um altar ao Senhor em adoração, é uma chave poderosa para Deus liberar palavras sobre a sua vida, sobre você. Talvez a sua vida está seca de revelação, está sedenta de revelação. Ligue, faça girar essa chave da adoração na sua vida, irmão. Amém? Faça girar essa chave da adoração na sua vida e você vai descobrir que há abundância de revelação vinda da parte de Deus para a sua vida. E Ele vai revelar para você, Ele vai mostrar para você, Ele vai dirigir você a ser fecundo, a ser abundantemente multiplicador, a fazer parte do ciclo poderoso de Deus para encher a terra de filhos para Deus. Salvos agora, irmãos, nós podemos viver o que está escrito no capítulo 4 de Marcos. Ele diz: finalmente, a palavra caiu num terreno bom, num coração receptivo, e essa palavra está gerando frutos, num potencial poderoso, no mínimo 30 por 1, 30 ele diz, 60 ele diz, e até 100 por 1. Deus sempre trabalha com uma semente, a partir da sua vida. Você crê nisso, irmão? Deus trabalha a partir de um indivíduo. Deus trabalhou para nos salvar a partir de um filho, do seu único filho, do seu unigênito filho, para que ele tivesse uma grande e poderosa família. Abra sua Bíblia em João, Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14. Mentira, capítulo 12. Amém? Falhei. Capítulo 12. Tem 14, mas na verdade é 12. Versículo 24. Olha o que Jesus diz a respeito dele mesmo, irmão. 12, versículo 24. Em verdade vos asseguro que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, permanecerá ele só, mas se morrer, produzirá muito fruto, irmão. Jesus se entregou, que decidiu morrer, decidiu se entregar a um propósito, queria tomar sua própria vida, para que ele fosse não mais o unigênito, mas o primogênito. Para de único ele se tornasse o primeiro, para de um filho Deus pudesse gerar uma multidão de filhos, irmãos.
Deus celebra a geração de um filho. Os céus celebram o nascimento de um filho. Em Apocalipse capítulo 7, a Bíblia diz que há uma multidão incontáveis de salvos, irmãos. Abre aí, Apocalipse capítulo 7, para você ver um negócio. Apocalipse capítulo 7. Leia comigo o versículo 9. Achou? Em seguida, olhei e diante de mim descortinava-se uma grande multidão, tão vasta que ninguém podia contar, formada de pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos de túnicas brancas, empunhando folhas de palmeiras. Proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Esta multidão de irmãos e irmãs, a família de Deus, será celebrada no céu, irmão. Para quem disse para você um dia que será uma meia dúzia de salvos. Quando Jesus diz assim, não são muitos. Escute, irmão. Esse aqui é o pouco para Jesus. Não são muitos porque muitos serão condenados, infelizmente. Não são muitos porque muitos ainda negarão a Jesus. Estão negando a Jesus. Mas será uma multidão poderosa, irmãos. Nós estaremos nesse lugar. Amém? João está me vendo lá. Amém, irmão? João teve uma revelação, uma visão de eu e você lá neste lugar. Nós estamos lá, irmãos, nesta multidão de salvos. Estamos ou não, irmãos? Estamos lá semelhantes a Jesus, celebrando a salvação. Porém aqui nós estamos semelhantes a Jesus, celebrando a salvação e proclamando a salvação, porque é através de nós que a salvação é dada aos perdidos. É através da minha vida, da sua vida, da minha e da sua pregação que o Evangelho é anunciado e as pessoas se convertem. É através do meu estilo de vida no Evangelho, da minha pregação do Evangelho. Escute, irmão, todo homem e mulher salvo, filho maduro, precisa ter a consciência e tem a consciência de que todos que estão ao seu redor precisam ser salvos. Alguém que se julga filho de Deus, maduro, que está num ambiente onde tem pessoas que não são salvas e não tem compaixão dessas pessoas, irmãos, ou ainda não descobriu o verdadeiro Evangelho, ou ainda não foi salvo, ou ainda não descobriu o poder do Espírito Santo, ou ainda não foi salvo. Todo filho maduro de Deus, salvo, tem em si compaixão pelos perdidos que estão ao seu lado. Porque da mesma forma que estão sendo celebrados aqueles que são salvos, há um choro, há uma tristeza no céu a respeito daqueles que estão indo para o inferno. Da mesma forma que é celebrado alguém que é salvo, há um luto por aquele que não é salvo, que parte sem Jesus, ou que chegando o dia do arrebatamento não entregou a vida para Jesus, ainda não se rendeu a Jesus, talvez porque nós nos escondemos,
Talvez porque o nosso estilo de vida não mostrava Jesus. Talvez porque o nosso estilo de vida não é um estilo de vida segundo o Evangelho. Não é um estilo de vida que mostra Jesus. É um estilo de vida que continua falando a respeito de um homem caído, de um homem preso ao sistema do mundo. É por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, ao jovem pastor Timóteo, ele diz assim: Timóteo, não se embarace com as coisas desse século. E embaraçar aqui, o que Paulo está querendo dizer é que há um emaranhado, como se houvesse um emaranhado de arame farpado no mundo, e quanto mais você se move nele, mais você se perde nele. Deus nos chamou, irmãos, para viver um estilo de vida no Evangelho, para o Evangelho, amém? E pregar a respeito do Evangelho. Você escute, você precisa viver segundo a palavra, segundo o Evangelho, e precisa pregar o Evangelho. É uma combinação que não falha, irmão. Não tem como falhar. Lembra do pezinho de manga que eu falei para vocês? Lembra? O que você espera na época correta? Que ele dê fruto. É ou não é? Que ele dê fruto, irmão. Se espera que ele tenha a aparência de uma mangueira e que ele tenha frutos, que ela desenvolva frutos. É ou não é? O que se espera de um crente, irmão? Espiritualmente, que ele seja um crente. Você olhe para as folhas e esteja ali um crente. E quando você chega perto, há frutos. Amém? Há frutos, irmão. Não me venha com padrões religiosos de vida cristã. Amém? Deus respeita o seu estilo de vida. Amém? Deus respeita a sua careca. Deus respeita o seu black. Amém? Deus... É você, irmão. Deus respeita a sua barba. É você. Amém? Deus respeita seus músculos ou a falta dele. Deus respeita a sua altura. Você é menos ou mais alto. Deus não está se preocupado se você está aqui com um terno ou com uma camisa social. Mas, irmão, escute: o cristão, ele é visto. O cristão, ele é enxergado. Quando você chega perto, você espera que haja o Evangelho na boca dele. Então, não serve nada eu parecer crente e quando eu me aproximar de você não houver fruto na minha vida. Eu falar a respeito de qualquer outra coisa menos do Evangelho. Isso não funciona, irmão. Não funciona. Eu preciso viver essa combinação poderosa debaixo da graça do Senhor. Um ser infértil. Eu vou continuar vendo as pessoas ao meu redor não tendo o mínimo interesse pelo Evangelho, por Jesus. Eu vou continuar vendo as pessoas que me cercam querendo e continuando querendo ao mundo, porque o que eu declaro não diz respeito a Jesus e o que eu vivo não diz respeito a Jesus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Estou quase acabando, irmãos. Romanos
no capítulo 8. Lê comigo o versículo 28. Amém? Estamos certos de que Deus age em todas as coisas com o fim de beneficiar todos os que o amam, dos que foram chamados conforme o seu plano. Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de seu Filho. Escute! Deus salvou você para que você seja semelhante à imagem de Jesus Cristo, a fim de que Ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes igualmente justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Para quê, irmão? Esse versículo 30, para que você estivesse apto a ser mais um filho de Deus entre muitos que te cercam. Ele diz: Ele fez você semelhante à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos, entre uma multidão de irmãos. Mas já há crentes suficientes, já há muitos salvos. Eu estou confortável. Com certeza, ao seu redor há uma multidão de pessoas que não são salvas. Com certeza, no ambiente que você trabalha, aqui nesta região, há uma multidão de pessoas que, à semelhança de nós, precisa ser salvo, precisa encontrar Jesus. Paulo diz: como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se as nossas bocas são bocas inférteis? Muitas vezes são bocas que falam de outros frutos, menos dos frutos espirituais. Como ouvirão se muitas vezes o evangelho que nós pregamos é um evangelho legalista, que apresenta um Deus que não é o Deus da aliança na qual nós estamos estabelecidos? Como ouvirão se as nossas declarações são declarações que levam as pessoas a querer e a preferir a condenação do que Jesus Cristo? Irmãos, alinhemos a nossa pregação, alinhemos o nosso evangelho anunciado, pregado, que sai da nossa boca, com o evangelho bíblico, com o evangelho da nova aliança. A Bíblia diz: Moisés, através dele, Deus deu a lei. É um sistema, amém? É um sistema que gostaria muito de salvar, mas não pode salvar. O sistema de Moisés, a revelação que Moisés recebeu, não pode salvar. De Jesus veio a graça e a verdade. Através de Moisés, um servo, Deus deu a lei, um passo para chegar a Jesus. Amém? A lei é apenas uma trajetória para chegar ao fim, à finalidade, que é Jesus Cristo. E nós chegamos a Jesus, irmãos. E em Jesus, o que se encontra de doutrina, de ensino, de palavra? Se encontra graça e verdade, irmão. O evangelho que salva, o evangelho que transforma, o evangelho que santifica, o evangelho que dá nova vida abundante, irmão. Agora João 14, versículo 12, esse é o último versículo que eu vou ler. João 14, versículo 12.
em verdade vos asseguro que aquele que crê em mim, escute isso, fará também as obras que eu faço, e outros maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Você sabe que no capítulo 14, capítulo 15, 16, está falando da obra do Espírito Santo. Ele diz: aqueles que creem em mim farão obras maiores do que as que eu fiz, porque eu vou para o meu Pai. Ele está dizendo: eu vou para o meu Pai, e em outra passagem ele diz: quando eu chegar lá, eu envio o Espírito Santo para vocês. E ele, o Espírito Santo, irmão, é quem vai, escute isso, destravar, habilitar e potencializar a multiplicação sobre a sua vida. Os discípulos poderiam, no momento que Jesus é levado ao céu, os discípulos poderiam sair correndo por todo mundo e anunciar que Jesus morreu e ressuscitou. Mas Jesus disse assim: não vão, fiquem em Jerusalém e aguardem o poder habilitador do Espírito Santo, para que vocês sejam abundantes na multiplicação de outros filhos. E agora, cheios do Espírito Santo, nós podemos, escute, cheios do Espírito Santo, tendo a revelação do verdadeiro Evangelho, vivendo segundo o Evangelho, não há como não gerarmos muitas vidas para Deus. Agora, se você rejeitar o Espírito Santo, ou se você rejeitar a palavra do Evangelho, ou se você rejeitar um estilo de vida segundo o Evangelho, você vai começar a se tornar infértil. Alguém que não gera. Mas escute, dê lugar ao poder do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém? Pegue os seus achismos segundo o Evangelho, aquilo que você acha que é, e coloca nas lentes do verdadeiro Evangelho. Joga isso no verdadeiro Evangelho, joga isso na presença do Espírito Santo, para que Ele guie você ao verdadeiro Evangelho. E outra coisa, olhe para a sua vida, dá uma olhada na sua vida, e debaixo do poder do Espírito Santo, debaixo do poder da palavra, viva um estilo de vida poderoso em Deus, irmão. Quando as pessoas olharem para você, elas verão Jesus. Verão Jesus. Quando elas se aproximarem de você, elas sentirão o cheiro de Jesus. Quando elas conversarem com você, elas ouvirão o próprio Deus. E aí essa palavra poderosa lançada na terra, quando encontra um coração receptivo, salva, irmão. Salva. E esse não é um projeto denominacional, irmão. Esse é um projeto do Rei de Deus. Isso não é o nosso planozinho para multiplicar e formar uma multidão, para gerar recursos. Não, esse é o projeto de Deus para o seu reino, irmão. Deus precisa gerar através de nós, irmãos. E hoje o Espírito Santo vai destravar na sua vida. Destravar, irmão. Você vai sair daqui hoje, no nome de Jesus, livre para pregar o Evangelho, livre para ser como Jesus Cristo, livre para ser cheio do poder de Deus. Todos desejando tua presença. Ore. Vocês podem dizer: ore. Do som. No nome de Jesus, que o Espírito Santo agora mesmo destrave sobre a sua vida esse potencial multiplicador, esse potencial para anunciar o Evangelho
salvar vidas, gerar filhos para Deus. Recebe no nome de Jesus. Recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Recebe o Espírito Santo sobre a sua vida. Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Nasça de novo agora mesmo. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue a sua vida para Jesus completamente. Nasça de novo. Seja cheio do Espírito Santo. Viva pela graça, debaixo da graça. Pregue o Evangelho. Recebe no nome de Jesus o toque do Senhor sobre a sua vida. Recebe a unção do alto para capacitar você a entrar nesse ciclo da abundância de Deus. Receba no nome de Jesus. Receba no nome de Jesus. Adore o Senhor, para que as revelações do céu venham sobre a sua vida. Nós somos uma multidão de filhos semelhantes a Deus. Nós somos uma multidão de filhos e filhas semelhantes ao Pai, semelhantes ao Filho, semelhantes ao Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Receba o toque do Espírito Santo. Oh. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Que a sua vida seja transformada hoje mesmo. Que a sua vida seja mudada hoje mesmo. Que você possa viver um estilo de vida segundo o Evangelho. Que você possa viver com seu coração queimando pela palavra do Evangelho. E com a sua boca declarando o tempo inteiro as verdades do Evangelho. Que você possa viver debaixo do poder do Espírito Santo o tempo inteiro, irmão. Dia após dia, hora após hora. Cheio do poder de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, amém, irmãos? Você tem uma semana poderosa, debaixo da graça do Senhor. Você tem uma semana de abundante multiplicação. Que você comece esse ciclo
Comece a operar nesse ciclo multiplicador de Deus, do reino de Deus, debaixo desse potencial multiplicador. Que essa semana você possa ter compaixão de algum perdido e anunciar o evangelho que salva e liberta. No nome de Jesus, eu declaro a sua vida incansável, imparável no evangelho. Eu declaro um renovo espiritual sobre você, força em abundância, alegria em abundância, recurso em abundância, saúde multiplicada sobre a sua vida. Ó Deus, nós oramos.